agradecer realmente, através da Vanessa, essa oportunidade, né, de poder vir aqui. Eu falo que pra mim é como se tivesse. Isso não precisa gravar, não, tá? Eu vou falar aqui. Não, mas poxa. Grava. Porque eu quando. Eu não vou mentir, a primeira vez que eu te vi falando, que eu não conhecia você ainda como advogado, eu falei, que sujeito excêntrico, né? Todo mundo acha que ele é artista. E aí depois eu fui procurar, obviamente, ver as suas sustentações orais no STF, demonstrando toda aquela potência de conhecimento do direito, o que nos inspira enquanto profissionais, obviamente, né? E para mim o que ficou muito, que me fixou muito assim, como referência, é esse lado de conseguir fazer o direito de um jeito técnico, né, bastante sólido, né, com uma defesa irrestrita das prerrogativas constitucionais, mas ao mesmo tempo ter essa visão, essa aparência de um advogado não tão sisudo, sabe, assim, aquela coisa tradicionalista. O advogado em regra é muito chato, né? Eu falo que, parafraseando Guimarães Rosa, o advogado é antes de tudo um chato. Exatamente. Se dá muito valor, se esconde atrás das palavras, isso é um problema. Isso é muito inspirador, assim, para quem é advogado, para quem ama a advocacia, como eu, né? Vanessa também. Muito legal isso. Inclusive, teve uma fala sua no STF que às vezes eu recupero ela no YouTube, que fala assim, que ser julgador para você ser uma coisa muito difícil, né? Você é advogado. Eu jamais seria juiz. As pessoas não imaginam que o ministro do Supremo é um juiz. Exato. Eu falei da Tribuna do Supremo até. Isso, da Tribuna do Supremo. Certa, às vezes, incompreensão. Eu falei, olha, o primeiro governo Lula, pouco antes da posse, era 1º de janeiro, a gente estava em dezembro conversando, o Márcio Tomás Bastos, o Zé Disseu, o Lula e eu, conversando sobre o futuro governo, era o primeiro governo, a expectativa do caralho, né? E o Márcio perguntou para mim, o Márcio ia ser ministro da Justiça, estava escolhido, o Zé Disseu, ministro da Casa Civil. Você tem alguma coisa no governo que te interessa? A gente estava conversando sobre cargo e tal. E eu falei, olha, um cargo que me interessaria seria ex-ministro do Supremo. Você falou isso. Por respeito ao Supremo. Eu jamais seria juiz. Não tem nenhum cacoete de julgador e eu seria parcial. Quer dizer, então eu não sirvo para ser juiz. A minha maior crítica ao Moro, que foi o primeiro que enfrentei, exatamente, era a parcialidade. O objetivo, o Moro foi quem fez o Bolsonaro presidente da República, dentre outras circunstâncias. Então eu tenho muita convicção disso, assim, eu jamais seria juiz, acusador muito menos e tal. Então a minha vida foi para a advocacia, eu me formei para ser advogado criminal mesmo. Assim. Eu morava no interior, não tinha nenhuma pessoa na família que era advogado. Tinha ninguém que... Você é mineiro como eu. Queria que você falasse para quem... Eu sou de Minas... Na verdade, eu sou de Alvinópolis, uma cidade de 15 mil habitantes. Pequenininha. Pouca gente conhece. Saí de lá com um sonho e hoje estou em Paris. Então, assim, para minha família, eu venci na vida. Eu zerei o game, sabe? Assim... É legal isso. Hoje eu tenho a alegria de receber minha mãe aqui em Paris e saber o tanto que ela, né... batalhou para que eu estudasse. Claro, lógico. Então, para ela, eu sou o maior orgulho. E eu vi que você, na sua biografia, você veio de Pá de Minas também, e depois foi atuar no centro do poder político do Brasil, que é Brasília. Eu queria que você contasse um pouco como que se deu isso. Eu morava no interior, eu brinco que eu dei sorte, porque a minha cidade, Pato de Minas, não tinha faculdade. Então eu tinha que sair. Se tivesse faculdade, como hoje tem, talvez eu tivesse formado lá, que eu não tinha grana para sair, e estaria lá hoje, seria um morador da cidade que hoje em dia é uma cidade reacionária, uma cidade que eu tenho dificuldade de ficar no dia a dia e tal. E aí eu saí e fui para Goiânia, que era o lugar que eu podia ir, quer dizer, eu tinha um primo, meu irmão morava lá, eu fui morar num barraco de teto de zinco de 12 metros quadrados em Goiânia, no centro de Goiânia. Eu? Eu e o irmão meu, cidade pequenininha, eu era
18 anos de idade, para mim tudo era bom, né? E lá teve coisas incríveis, assim. Então, nessa época, eu conheci uma cigana. Goiânia era uma cidade de muita cigana. E eu estava sentado, eu tinha dinheiro para tomar uma caipirosca por dia. Então, todo dia eu sentava no bar e tomava uma caipirosca. E eu estava sentado no bar e veio uma cigana linda, incrível. Pegou na minha mão e falou: nossos destinos estão traçados. Achei diferente a frase dela. Aí daí, há 48 horas, eu estava morando com ela. Mudei para casa da cigana. É sério? E aí fiquei morando com ela um período e tal. Quando eu vi que todo mundo fala que você tem o espírito cigano, você vai virar cigano. Se for isso que você quer na vida, você não vai estudar. Aí um tio meu me chamou, eu não tinha grana para morar em Brasília, para morar na casa dele em Brasília por causa dessa cigana. Eu mudei para Brasília, fiz o NB, passei no NB. E era época de ditadura, né? Quer dizer, eu entrei na universidade em 77. Quando eu entrei, não existia centro acadêmico, pra você ter uma ideia. Era o que? Médici? Costa e Silva? Não, 77 era Gás, eu acho. Gás ou já? Então não existia centro acadêmico. Então eu fundei o Centro Acadêmico de Brasília, fiz um movimento de resistência à ditadura e tal. Aí 200 mil coisas interessantes, fui impedido de formar pelo reitor, evidentemente resisti, formei. O meu paraninfo era o Raimundo Fauro, o meu patrono era o Roberto Lira Filho. Raimundo Fauro, já li. E eu fiz um compromisso comigo mesmo, à época, porque como eu não tinha nenhuma grana, eu cantava em bar para beber, para viver, para me sustentar e tal. Eu comecei a notar que eu provavelmente seria chamado para ser assessor de ministro, porque tinha muito ministro professor. E os caras gostavam de mim. E eu fiz um compromisso, como eu não era solteiro, não tinha compromisso de grana, morava na casa de um tio, de não aceitar nenhum convite para trabalhar, para não ter um salário legal. Um assessor de ministro ganha 20 mil, 30 mil. Você acaba se acomodando, né? Para poder fazer o que eu gostava, que era meu sonho, que era ser advogado. Então eu aceitei e fui ser advogado. E eu advoguei a vida inteira. É o que eu faço até hoje. O direito penal veio já como... Eu já fiz direito querendo fazer direito penal. Assim. Na verdade, eu não... Hoje, claro, eu tenho uma compreensão muito mais ampla do mundo. Mas naquela época eu nem pensava em direito de trabalho, direito civil, tudo isso eu achava uma coisa... É mais ou menos como torcer para o Atlético Mineiro, entendeu? Eu, como cruzeirense, não pensava na hipótese e tal. Mas assim, eu advoguei só no direito penal durante muitos anos. E a minha advocacia do direito penal é uma coisa muito legal, porque assim, eu amo o que eu faço. Desde muito cedo eu comecei, quando eu pude, mas muito cedo, eu comecei a escolher casos, assim, eu não pegava qualquer caso. Eu nunca atuei para traficante, eu nunca atuei em casos de crime sexual, eu nunca atuei depois crime organizado, que hoje é a regra, né? De cada 20 casos que me procura, 15 tem ligação com o PCC, que eu não pego. A minha advocacia foi ficando mais restrita, por um lado. Né? Eu fui fazendo essa advocacia, que é uma advocacia muito ligada também à advocacia social. Eu nunca fui militante político. As pessoas acham que eu sou PT, eu nunca fui petista, nunca fui. Sou um cara de esquerda, tenho uma formação humanista, advogo talvez 40% da minha advocacia pro bono. Eu tenho, ninguém sabe isso, não sai no jornal, né? Não sai no jornal. Podemos publicar? Claro. E aí eu tenho uma advocacia muito ligada a essas questões que me emocionam e que me sensibilizam. E, claro, sou advogado, pô. Então, assim, ao longo da vida eu advoguei para 4, 5 presidentes da República, 90 governadores, pelo fato de morar em Brasília. Eu sou contra o foro privilegiado, mas é uma realidade constitucional. Eu tenho que aproveitar dele sob esse aspecto. Sim. Se existe foro privilegiado, se eu advogo nos tribunais superiores, eu comecei a advogar, porque a vida é assim. Eu advoguei para um governador. O primeiro governador que eu advoguei foi para o Espírito Santo. Eu ganhei de 7-4 do tribunal.
teve uma repercussão boa no meio dos governadores, começam a procurar. Essa é a vantagem de você morar em Brasília. E joguei para vários ministros e tal. Mas as pessoas acham, hoje, erradamente, que muito é ligado só à questão de esquerda. Não, no governo Fernando Henrique, eu tive 17 ministros que eu fui advogado. No governo Lula, eu tive 13. Então, eu advoguei mais no governo Fernando Henrique do que no governo, que era meu amigo, que é meu amigo, que eu gosto imensamente e tal. Então, quem mora em Brasília tem essa vantagem. Mas depois de um certo tempo, nos últimos anos, tem muitos anos de formado, então, nos últimos anos eu comecei a fazer uma advocacia também para casos interessantes, mesmo não no direito penal. Primeira instância não, primeira instância é muito difícil eu pegar se não seja criminal. Mas em tribunal superior, que o direito vem posto, você chega no Supremo, no STJ, é questão só de direito, não tem matéria de fato. Então você estuda, o que eu faço sempre? Eu sou procurado, eu peço para me mandar o caso antes, por e-mail. A gente estuda, nós somos 6 advogados, uns meninos absolutamente fantásticos, preparados, tecnicamente geniais. Aí a gente estuda, todos os casos passam por mim, mas eu divido com os advogados, e a gente então resolve o caso que a gente acha que o direito é bom e que tem chance de pegar. Então hoje eu tenho uma advocacia fora do direito criminal bastante razoável. Aliás, isso aproveitando essa frase sua, recentemente fui numa entrevista sua também, e que eu acho que expressa bem o fazer da advocacia com ética. Você fala, você só pega o caso em que eu consigo trabalhar a tese e defender ela até o isso é uma coisa que eu tenho para mim desde sempre, assim. Eu não gosto do advogado que tem uma causa e critica o cliente à noite no restaurante. Eu acho que você tem que ter uma ética além da causa em si. Você tem que ter uma ética também com o contexto como um todo, né? Assim, eu pego a causa que eu quiser, felizmente. Antigamente era muito mais difícil, mas... Então, assim, para eu pegar uma causa, especialmente porque eu advoguei para muitos inimigos públicos número 1, muitos, dezenas. Eu não posso criticar aquele cara em roda nenhuma. Enquanto eu estou advogando, primeiro eu tenho que ter tese. Isso é uma questão básica do escritório. Assim, a gente só pega processos onde efetivamente tem uma tese jurídica que eu fico confortável. Por vários motivos. Inclusive, porque Brasília é muito pequenininho. Eu não posso subir ao Tribunal do Supremo, eu advogo no Supremo tem 40 anos, e defender uma tese que depois eu encontro com o ministro e falo, cara, que porra é aquela que você fez, cara? Que tese maluca é essa, entendeu? Quer dizer, eu tenho que ter coerência com as defesas que eu faço. Coerência, até assim, digo pretensiosamente, com a minha história jurídica. Eu estou advogando no Supremo há muitos anos, joguei em grandes causas no Supremo. Então eu tenho essa preocupação. Tem uma causa que eu defendo, que eu tenho eticamente defensável, mas também com a questão de fundo, que para mim é muito importante, né? Você ter, por exemplo, agora no golpe, no 8 de janeiro, eu não aceitei nenhum cliente. Desde o primeiro momento, eu fiz a resistência, eu estava em Trancoso, quando o ministro Flávio Dino me ligou para comentar sobre o assunto, no próprio dia 8. A partir daí eu fiquei o tempo inteiro conversava com fulano, com ciclano, com o ministro Supremo, com isso e aquilo, fui vendo a dimensão da coisa. Tem até uma história interessante que eu até nunca comentei, quer dizer, lá pro dia 10 ou 11, o ministro Flávio Dino disse, olha, Cacai, a gente tem que nomear um secretário de segurança para Brasília. A situação está muito difícil, o Ibanez teve um momento muito delicado. Eu gosto dele pessoalmente, ajudei ele no que eu pude ajudar. Existia uma hipótese de prender o Ibanez, eu achava over. Acho que a prisão, em regra, é over. E isso é uma definição minha, como advogado mesmo, como cidadão e tal. Bem, aí eu falei, olha, tem que pegar um cara para ser secretário de segurança que tenha a confiança do governo e que tenha a confiança da Celina, né? Porque o Ibanez estava meio fora do ar. E eu me lembrei de um ex-secretário de segurança do PT, que é um cidadão ligado ao PSDB, que foi
segundo da PF do Bolsonaro, uma Sandra Velar, e que é um cara sério. E eu liguei para ele e falei, cara, você aceita que eu te indique o secretário de segurança? Ele disse, pô, para mim seria ótimo. Aí eu liguei para a Celina, nem falei com o Ibanez. A Celina é a vice lá. Uhum. Liguei para o Flávio Dino e nós nomeamos o Sandra Velar, que é secretário até hoje, por sinal. Uhum. Um excelente secretário. Que era esse que era do Bolsonaro, número 2. Ele foi o número 2 da PF do Bolsonaro. Mas um cara sério, um cara de carreira, morou em Londres e tal. Então, assim, essas questões, assim, eu participei muito do 8 de janeiro, como discutindo, dando palpite e tal. Quando eu fui advogar, eu fiz a opção, chamei meu escritório, nós somos 6 advogados, e disse, olha, eu não vou aceitar nenhum caso. Porque aí você começou assim, os financiadores com medo, tinha muito cara que tinha grana. Começaram a tentar me contratar, eu falei, não, eu não vou aceitar nenhum caso. E você chegou a ser procurado? Várias vezes, muitas vezes. Procurado para muitas pessoas e tal. Por um dos protagonistas, né? Pessoas que alguns apareceram, outros não apareceram, outros eu acho que ainda estão sendo investigados, porque tem muita coisa ainda que vai surgir, né? Tem os financiadores e tem também... Basicamente financiadores e políticos, né? Eu fui procurado por um pouco de tudo, assim. Tem até um episódio interessante que assim, no dia 12 de janeiro, eu estava indo em Trancoso, e eu tinha vivido uma das coisas mais interessantes. No dia 9 de janeiro, o Lula desceu a rampa e entrou no Supremo Tribunal Federal. Foi um gesto histórico aquilo ali. E à noite desse dia, eu estava em Trancoso, um ministro supremo me ligou, de dentro do Supremo, o Supremo completamente devastado, e ele chorando, o Lula emocionado do lado, a PF não queria que eles entrassem, que podia ter bomba ali e tal e tal. A gente viu a dimensão do que era aquilo, né? Então a minha opção foi muito simples, olha, aqui eu não vou advogar, eu vou... E teve uma história engraçada, que depois até resultou numa série de artigos que eu tenho feito para dizer que esse episódio fascista de tentativa de golpe, a única coisa que ele pode servir às vezes é para discutir o sistema penitenciário brasileiro. Já que nós temos o fascista do Bolsonaro preso e que sempre desprezou a gente que trabalha com direitos humanos, eu fui muito criticado, direta e indiretamente. Ele falava que cadeia é realmente para punir as pessoas, que não tem que ter condição mínima e tal. E eu sempre defendia que o cidadão perde a liberdade, mas óbvio, mas não perde todos os direitos inerentes à pessoa humana. E ele criticava, a mim mesmo ele criticou várias vezes. Então. E aí foi interessante, porque quando eu vi que isso aí podia dar uma discussão interessante, foi logo 4 dias depois. Eu recebi um telefonema de um primo meu, lá de Patos de Minas, uma família reaça, muitas vezes, e ele me disse, ô Cacá, está bom, sou? Eu falei, tô bom. E ele disse, você lembra da fulana, não vou dizer o nome? Eu falei, lembro demais. Ele falou, você acredita, cara, que ela é idosa, foi presa e está presa até agora? Devia ser dia 10 ou 11. Aí eu saquei na hora que era a questão do 8 de janeiro, né? Aí eu falei, ela é idosa, ela foi presa no asilo? Aí ele disse, não, só foi presa dentro do Supremo, olha só. Aí eu falei, eu vi, aí eu falei, mas por que você está me ligando? Ele falou, não, porque ela não tem acesso, a comida é muito ruim, a cela está muito cheia, o celular dela não carrega porque não tem lugar para colocar celular. Eu falei, opa, tem celular na cadeia? Vou ligar para o Flávio Dino agora para avisar para ele que ela tem celular na cadeia. Então, assim, eu comecei a ver que a direita presa ia nos dar uma margem para trabalhar outras questões, que era o que? Discutir o sistema carcerário. Tudo aquilo que eu falei com ele assim, cara, mas tudo que você está me dizendo aí foi o que eu defendi a vida inteira e que você era um crítico. Aí ele sentiu um pouco, falou, não, mas isso é o quê e tal. Quer dizer, que é o que eu estou fazendo agora, estou me permitindo dizer assim, se o Bolsonaro tiver direito à prisão domiciliar, que tenha. Mas eu acho que tem que fazer um mutirão para saber quantas pessoas na idade dele, com as condições de saúde dele,
tem direito à prisão domiciliar. Não pode ter privilégio. Não pode ter perseguição, mas não pode ter privilégio. Nós que somos do direito, a gente talvez tenha um olhar mais técnico, menos politizado sobre o garantismo penal, né? Mas no Brasil, discutir o garantismo penal ainda fica como restrito a uma pauta de esquerda. O que, na verdade, não deveria ser assim, né? Quando a gente discute, né, o direito do preso, os direitos fundamentais, direitos humanos e o garantismo penal, a gente está falando, né, devido processo, né? O respeito ao devido processo legal, né? Então eu acho que sobre isso que você está falando, talvez, você acha que esse episódio do 8 de janeiro permite a gente pensar como garantismo penal para além de uma questão política? Na verdade, eu acho que a discussão ela é de fundo, né? Assim, em regra, nós não estamos falando sobre pessoas de uma normalidade de contradição entre uma pessoa conservadora e uma pessoa com a visão humanista. Isso aí traria a discussão para o leito que você propõe. Uhum. Nós estamos vivendo um momento de antagonismo muito forte no mundo inteiro. Uhum. Um momento de Trump, que é um fascista, que pode levar o mundo à bancarrota. Uhum. Um momento de Le Pen, de presidente da Argentina. Então, assim, o Bolsonaro é o retrato, não é de um grupo conservador, é o retrato do fascismo. Humberto Eco falava, quando o fascismo voltar, ele não dirá, eu sou o fascismo. Ele dirá, eu sou a liberdade. Que é uma forma de você poder trazer as pessoas para a tua luta. Então, não tem como ser diferente. Assim, quando você contrapõe a eleição do Lula, quando o Lula ganhou, em 22 do Bolsonaro, a eleição não era entre um grupo de esquerda ou humanista e um grupo conservador. Era entre a barbárie e a civilização. Então, assim, quando você diz por que essa questão hoje está posta dessa forma, assim, é porque nós estamos enfrentando um fascismo internacional. Há um ano, quando o Trump assumiu, em 3, 4 meses que ele assumiu, que eu comecei a notar o Trump fazendo alguns movimentos, a primeira coisa que ele fez foi perdoar o Capitólio, que é o 8 de janeiro deles, onde houve, inclusive, soldados mortos. Assim. Os Estados Unidos é muito cioso com essa história da morte de americano e tal. Eu comecei a notar que nós estávamos vivendo uma possibilidade de algumas grandes modificações no mundo. Inclusive, eu escrevi pela primeira vez, logo em seguida, e fui criticado por várias pessoas, dizia que nós estávamos vivendo a coisa que eu não imaginava que fosse viver, que é uma coisa que eu falava que gostaria de viver quando eu era presidente do Centro Acadêmico de Brasília, que é a debacle dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está quebrando, falindo. É um país hoje empobrecido, o americano vive mal, em regra. Os Estados Unidos é um país atrasado, o americano médio é inculto, não conhece nada do exterior. Então, assim, eu não imaginei que eu veria o fim da hegemonia americana. Eu vou ver. Os Estados Unidos, em muito pouco tempo, e a hora que agora todo mundo já começa a falar. Eu estava agora discutindo isso num seminário em Sevilha, muito interessante, porque o tema do seminário era exatamente, foi escolhido lá atrás, mas parecia feito para agora, que é exatamente assim, o fim dos tratados internacionais, esse novo momento internacional. A decadência do multilateralismo. A decadência afronta o multilateralismo. Né? Exatamente. Então nós temos hoje uma comprovação daquilo que hoje ser garantista é um pouco além, não é só defender as liberdades democráticas, individuais e tal. É você fazer o contraponto com uma posição fascista que está posta. Não tem saída. E pegando um gancho, recentemente eu li um artigo aqui na imprensa francesa elogiando a forma como o judiciário brasileiro reagiu a essa tentativa da ruptura da ordem democrática, né? Dizendo que o judiciário brasileiro soube enfrentar esse contexto desafiador. E dando um pouco de recado também para o crescimento do discurso de extrema-direita aqui, né? Ou seja, colocando o Brasil um pouco como referência, como exemplo. Só que no Brasil a gente sabe que se discute também muito esse ativismo judicial, né?
Hoje, como é que você entende o papel do STF dentro da manutenção dessa ordem democrática? Olha, para mim foi uma surpresa extremamente acolhedora, porque você veja bem, o judiciário é, em regra, o país, o governo, o poder patrimonialista, racista, com cunho de fascismo, machista e misógino. Você imagina o que é um poder desse. Eu gosto de dar um exemplo que você pega a foto dos desembargadores, 300 e tantos desembargadores que existem em São Paulo. São homens brancos e abastados, não tem mulher e não tem negro. Então é o pior poder que existe. O poder conservador por excelência, reacionário por excelência, racista. De repente, nós tivemos, num momento histórico, uma chance única desse poder passar a imagem dele de outra forma. Por quê? Nós tínhamos um executivo fascista como Bolsonaro. Bolsonaro ele desestruturou todas as bases democráticas e humanistas. Não foi o PT, não, que outros governos fizeram e que o mundo fez. Ele acabou com a ciência, ele acabou com a educação, ele acabou com a saúde. O governo Bolsonaro nomeou um ministro da saúde que não sabia o que era SUS, que é o maior programa de saúde do mundo, reconhecido no mundo inteiro. Durante a pandemia, aquele general, que espero que seja preso ainda, ele dizia que não sabia o que era SUS. Ele era contra qualquer tipo de política que cuidasse da questão preventiva e tal. Então, assim, nós tivemos um executivo fascista, tínhamos um Congresso, infelizmente, cooptado, a grande maioria do Congresso completamente vendido, por razões de orçamento, de dinheiro e tal. E, por incrível que pareça, quem colocou o pé na porta e falou, opa, vamos manter a democracia e a Constituição, foi o Judiciário. Então, assim, eu vou dizer o seguinte, eu sou um crítico do Judiciário há anos. Tem 200 artigos meus, sustentei na tribuna do Supremo Tribunal, quando eu fiz a ADC, Ação Direta de Constitucionalidade 43, para acabar com a obrigatoriedade da prisão em segundo grau, que foi a ação que soltou o Lula. Quem soltou o Lula não foram os habeas corpus dos advogados, brilhantes, mas não foram. Quem soltou o Lula foi essa ADC que eu fiz e que depois veio a ADC 44 e a 54. Fizemos um movimento nacional para fazer o enfrentamento. E aí é muito importante fazer uma homenagem ao ministro Toffoli, porque a ministra Carmen Lúcia, que era presidente do Supremo, ficou 2 anos sem colocar a ADC em julgamento. O Lula podia ter sido solto há muitos anos atrás, há muito tempo atrás. O ministro Toffoli teve a coragem de me dizer, falou, Cacai, eu vou assumir, em 6 meses, 3 meses eu coloco em julgamento. Não sei qual vai ser o resultado. E colocou em julgamento e nós ganhamos e o Lula foi solto. Não só o Lula. Na verdade eu fiz essa DC por causa da questão absolutamente escatológica do sistema penitenciário brasileiro. Então você veja bem, nós tínhamos tudo isso posto e foi o sistema penitenciário, foi o sistema judiciário que teve a coragem de botar o pé na porta e defender a Constituição. Então o que eu brinco é que eu, a vida inteira, fui um crítico, estou louco para voltar a criticar o judiciário, especialmente o Supremo Tribunal. Até queria pegar esse gancho porque é o seguinte, atualmente nós temos apenas uma ministra mulher, né? A ministra Carmen Lúcia, e existe uma certa crise de legitimidade agora, justamente essa questão de ativismo, muitas polêmicas. Qual é a sua posição sobre isso agora? Eu não acho que haja ativismo. Eu acho que o Supremo Tribunal é um poder... O poder judiciário, nós sabemos, é um poder inerte. Ele só age se provocado. Se provocado, ele tem que agir. Quem provoca o judiciário tem que ter legitimidade para tal. Algumas ações você tem que ter ou o Congresso Nacional ou um órgão com abrangência nacional. Então você tem uma série de requisitos. Agora, o que mantém a institucionalidade do Brasil, ou o que manteve a institucionalidade do Brasil durante esse período, ninguém tem dúvida, foi o Judiciário. O Judiciário soube fazer o enfrentamento. Quando saiu a denúncia do 8 de janeiro, no dia 18 de fevereiro,
Eu estudei a denúncia, eu conheço o Judiciário Supremo, eu advogo lá tem 40 anos. Eu disse, esse processo vai ser julgado em setembro, e em novembro vai estar resultado de julgado e esse povo vai ser preso. Eu me lembro que, assim, amigos meus, professores e tal, você está ficando louco. Isso é um processo de 3, 4 anos. O Judiciário se dedicou a dar essa resposta. É claro que a gente vê, assim, a questão de só ter uma mulher é um absurdo. Nós teríamos que ter uma proporcionalidade, que isso aí hoje você faz assim, você é chamado para fazer uma palestra, como eu fui agora em Sevilha. A maioria da mesa é composta igualitariamente, homem e mulher. Ou se não é obrigatoriamente igualitária, é quase isso e tal. O Lula é conservador. O Lula tem uma visão conservadora. Ele nomeou, foi o cara que mais nomeou mulheres, mas pouco. Se você for ver nos tribunais, ele nomeou muitas mulheres. Mas realmente nós deveríamos ter uma composição mais igualitária. Mas para o que nós estamos discutindo, que é o enfrentamento da questão específica dos excessos, o Supremo se manteve muito bem, com um ministro completamente conservador. Eu morro de rir quando eu vejo a direita falar assim, esse comunista do Alexandre. O Alexandre é um de direita. O Alexandre foi secretário de segurança do Temer. O Alexandre foi nomeado pelo Temer. É um homem com formação de direita. Veio do Ministério Público, um homem duro. Por sinal, o Supremo, em matéria de direito penal, está duríssimo. Mesmo o Flávio Dino, que é um gênio, e que eu acho que será presidente da República, com muito mérito, e vai fazer bem para o Brasil, no meu ponto de vista. Eu falei com ele que ele não pode ser candidato agora, se tiver alguma coisa com o Lula, porque senão ele repete o Moro. Que o Moro prendeu o Lula, elegeu o Bolsonaro, foi o maior eleitor do Bolsonaro, e aceitou ser ministro ainda com a toga nos ombros quando ele aceitou ser ministro. Para mim isso é corrupção. Ali estava o ato de ofício. Ele prendeu o Lula para ser ministro, isso é uma vergonha. O Flávio certamente não fará isso. Mas eu acho que o Lula sendo eleito agora, como eu acho que será no primeiro turno, eu acho que o Flávio Dino tem toda a condição. Ele já foi governador do estado, foi em primeiro lugar em juiz federal, tudo. Elegeu senador, conhece profundamente. Ele vai ser o cara mais importante agora com os inquéritos do orçamento. Se eles deixarem ele sobreviver, porque ele vai apanhar igual doido. Porque assim, se a gente acha que o Alexandre afrontou o sistema mandando esses fascistas para a cadeia, esses fascistas estavam mortos, ridicularizados. É muito diferente você enfrentar a elite do Congresso Nacional. As emendas PIX. Dizem que tem 90, não sei. Gosto de dizer que eu tenho informação privilegiada, aviso, não tenho. Mas dizem que tem 90 senadores e deputados sendo investigados. É a elite do Congresso Nacional. Se o ministro Flávio Dino, fizer o que tem que ser feito, e fará, ele tem muita coragem, então, o Ministério Público tem que fazer. Evidentemente, o Poder Judiciário é um poder inerte. Ele só há de ser provocado. Isso muda a história do Brasil. E o Flávio Dino será presidente da República com todo o direito de ser e terá meu voto com a maior tranquilidade. E atualmente se discute muito sobre um possível código de ética para os ministros. Essa questão do código de ética é uma faca de dois legumes, como diria o Roriz. Porque é uma questão que tem que ser posta, mas eu achei muito inoportuno o ministro Fachin levar isso agora. O Poder Judiciário está sob extremo combate e muita crítica desde que começou a enfrentar a questão específica do 8 de janeiro. Assim, o ministro Alexandre tem uma coragem, uma independência, e os ministros daquela turma, fantástico, tirando um. Foram muito corretos e muito dignos e muito técnicos. Então, assim, neste momento o poder ainda está, eu diria, sob ataque. Então, no momento em que você tem uma coisa grave, que é essa apuração do Banco Master, que você tem 2 ministros importantes, todos são importantes, mas tem 2 que têm uma relevância grande no que está acontecendo.
sob um ataque muito grande da mídia, majoritariamente representada por grupos fortes que têm interesse na questão do Master, eu achei que o presidente não deveria ter trazido essa questão do Código de Ética. Sou favorável? Sou favorável. Mas o homem é o homem às suas circunstâncias, já diria Ortega y Gasset. Então, assim, neste momento, você falar, vamos discutir o Código de Ética, sendo que você tem 2 ministros importantes que estão sofrendo ataque, boa parte desses ataques a gente sabe de onde vem. Você colocar o Código de Ética como sendo uma questão prioritária não favorece, no meu ponto de vista, a estabilidade. Instrumentalizar. Está sendo instrumentalizado. Que seria um objetivo está republicano. Mas... É claro, está sendo instrumentalizado. Eu achei. A ideia é boa, bom que haja. Essa história é antiquíssima. Eu advogo no Supremo há 40 anos. Até gosto de dizer assim, há 30 anos atrás, que um diretor da Veja, Policarpo Júnior, nós começamos a advogar. Eu ouvi essa história sua. Nós começamos eu advogar e ele fazer jornalismo. Ele falava, eu vou fazer uma matéria, capa da Veja, sobre filhos de ministros, mulher de ministros e tal. Eu falei, vai nada. Nunca saiu. Só que assim, aqui na França, por exemplo, a gente fala da Corte de Cassação, Conselho de Estado, do próprio Conselho Constitucional, eles têm mandatos fixos, né? Eu sempre fui favorável ao mandato. Sempre. Há 20 anos atrás, inclusive interessante que eu discutia isso com o ministro Luiz Roberto Barroso, que é um grande amigo meu, nós advogamos juntos em algumas causas e tal, que depois virou ministro supremo, indicado pela Dilma. E à época nós já defendíamos mandato. Eu defendia 12 anos, no máximo 15 anos. Eu acho muito difícil você botar uma pessoa lá com 40 e poucos anos que vai ficar lá 30 anos. Entendeu? Assim, claro que nós temos grandes exemplos de ministros que ficaram 30 anos e que foram extremamente importantes para a jurisprudência do país. Mas é um risco. Eu acho que la vie c'est pas un grand fleuve tranquille. Não. Eu acho que é bom você ter alguns controles e um deles teria que ser o mandato, para mim, tranquilamente. Concordo. Eu acho que num país republicano, esse sistema de freios e contrapesos, né, ele se faz, entre outras coisas, com uma imprensa livre, independente, mas de repente também com um mandato, né, fixo para eu acho que teria que ser do Poder Judiciário. É uma discussão bem-vinda, né, mas talvez instrumentalizada. Temos mandato no Legislativo, temos mandato no Executivo, acho que... O problema maior, no meu ponto de vista, é quando você introduz certas discussões. Se você, num dado momento em que você está atacando o Supremo Tribunal, que o Supremo Tribunal está sob ataque vigoroso de parte do Congresso, que o Congresso vai ter 50, 60 representantes que vão ser presos, se a coisa tiver um ritmo normal. Que essas pessoas começam a dizer, tem que ter mandato, e aí mais, temos que aumentar o número de ministros da Corte. Aí não, aí já é intromissão. Nós temos que fazer impeachment dos ministros. Eu vou contar uma história interessante. Eu estava na Turquia, eu gosto muito de futebol. Sou advogado, fui advogado da CBF a vida inteira, em alguns grupos de futebol. Sou cruzeirense, com desculpa dos que não são. E aí eu vi, eu saí da Turquia, conversei com os senadores ali, e parei aqui em Paris. E me encontrei com um senador que eu respeito muito, que é um homem de direita, teve um cargo muito importante no governo do Bolsonaro, mas que é uma pessoa que eu convivo. E ele me diz, Cacai, em 26, a nossa discussão não vai ser muito sobre a eleição da presidência, porque a gente sabe que o Lula vai ser imbatível. Isso ele me dizendo, sentado aqui em Paris, num restaurante. A nossa discussão tem 54 cargos de senadores abertos. Porque o Senado, você sabe, são 3 para cada estado, 81. E você renova 1 e no outro mandato você renova 2. Agora tem 54 abertos. Ele falou, nós vamos ganhar a maioria e vamos governar o Brasil através do Senado Federal. Como? Impeachment de ministro, aumentar o número de ministros da casa. Isso aí é ditadura. Então, esse é que é o risco que nós
efetivamente sofremos. Entendeu? Então, assim, essa eleição agora, eu, à época, já levei isso para todo mundo do governo, presidente, vários ministros que eu tenho ligação, contei essa história, não falei quem era a pessoa, mas eu tinha a obrigação de falar como cidadão, como... Eu não sou político partidário, eu sou um político 24 horas por dia. Ao conversar com você aqui, eu estou fazendo política. E, na verdade, assim, o que eu digo que a minha advocacia me deu de mais importante foi ter voz. Foi poder falar. Eu estou em Paris, bebendo meu vinho, e você me chama para conversar sobre a institucionalidade é só do Brasil, é só uma questão como um todo. Isso significa ter voz. Sim. Então eu faço esse tipo de política, não partidária. E essa advocacia independente que você construiu ao longo dos anos permite também ter uma opinião independente também. Não tenha dúvida. Eu acho que a grande vantagem é exatamente poder fazer essa discussão. Né? Essa é uma discussão que eu não abro mão de fazê-la. E eu sei que agora nós vamos ter isso. Quer dizer, eles querem ter condições de fazer uma maioria no Senado para poder pressionar o Supremo com o impeachment. Olha, quando o presidente Sarney era presidente do Senado, eu sou advogado, fui advogado do Sarney, sou advogado do Sarney, sou advogado da Rosena Sarney e me tornei amigo do presidente Sarney. Eu tenho uma alegria enorme de ser amigo dele. Achei ele uma figura fantástica, inteligente, brilhante, culto. Eu gosto imensamente dele. É muito engraçado porque muitos amigos meus de esquerda falam: impressionante como você elogia o Sarney. Eu adoro o Sarney. E tem a sorte de ser amigo dele. O Sarney um dia me chamou, ele era presidente do Senado, e falou: Cacá, eu queria que você viesse aqui, na minha casa. Eu fui lá. Tinha um pedido de impeachment de um ministro supremo. Não vou dizer que é o ministro, mas muito bem feito, por sinal. E até merecia, esse ministro era muito difícil. Eu li, falei: presidente, que coisa... Quer dizer, naquela época, um pedido de impeachment chamava atenção a ponto do presidente do Senado chamar um advogado da confiança dele para mostrar o pedido de impeachment. Evidentemente, ainda que tivesse bem feito, esse pedido foi arquivado, não teve nem menção na mídia. Hoje, existem uns 81 pedidos de impeachment, especialmente do Alexandre de Moraes. Política. O pedido de impeachment não pode ser... Quase um para cada senador. Não, é inacreditável. Porque você tem que ver, assim, nós que somos advogados, o impeachment é um processo jurídico-político. Mas o impeachment de um ministro supremo, aí é uma gravidade maior ainda, sob certos aspectos. O impeachment do presidente da República, que não deveria... A Dilma foi um escândalo. Hoje todo mundo sabe que não tinha. O próprio Temer, numa discussão, falou: o golpe. É óbvio que não tinha crime. Então você tem... O impeachment tem esse viés, político-jurídico. Mas a tentativa ainda de pressionar o Supremo para, através do Supremo, conseguir uma hipótese de uma ditadura é razoável, porque se você faz o impeachment do Alexandre, a quem eu rendo todas as minhas homenagens. O ministro Alexandre, eu estou doido para acabar esse momento para poder criticar ele de novo. Eu acho ele duro. Eu acho que teve 3 ou 4 questões que ele se posicionou na relatoria desse inquérito que eu tomei susto. Por exemplo, ele determinou que os advogados levassem, por uma questão de agilidade processual, levassem para depor as testemunhas de defesa. Isso não existe. Você tem que intimar e o Estado tem que prover para que elas possam ir. Eu sou advogado, só faço na vida advogar. Às vezes você chama para ser testemunha o inimigo do teu cliente. Ele detém informação que eu quero tirar em juízo para poder favorecer meu cliente. Como é que eu vou ligar para o inimigo do meu cliente e falar assim: ô, tudo bem, você quer fazer semana que vem? Você não quer fazer um depoimento lá? Não existe isso. Então o Alexandre cometeu alguns atos que as pessoas me ligavam. Cacá, isso aqui. Eu fingia que não ouvia. Porque eu não achava aquela hora de criticar. Eu não sou censor do mundo. Entendeu? E aquela vedação aos celulares para os defensores no âmbito dos julgamentos do Bolsonaro? Teve várias questões durante o julgamento que o pior disso é que isso faz jurisprudência, né? Então você tá um juiz lá do primeiro grau de Patos de Minas
ele vai se sentir no direito de seguir essa jurisprudência. Mas assim, nós vivíamos um momento de exceção. Nós tivemos uma tentativa de golpe. Quer dizer, então, não é fácil você enfrentar. O ministro Alexandre se portou muito bem. 90% das coisas, talvez até 95%. O que restou disso aí foi preservar a democracia, preservar o judiciário, preservar a hipótese da gente estar conversando sobre isso agora. Sim. Sim. E Cacai, hoje, se você, fazendo essa retrospectiva, né, da sua carreira, né, esse início lá em Paços de Minas, a saída para Brasília, e hoje poder estar falando aqui com isenção, com opinião, obviamente, que não afasta a política, mas assim, sem ativismo político, que tipo de conselho você daria hoje para um estudante de direito que quer ingressar nessa profissão, que a advocacia muitas vezes é sustentar não opiniões contrárias, mas assim, é preciso ter galhardia, é preciso ter coragem para ser advogado também, né? Eu costumo dizer, eu falo muito para estudante, assim, durante o meu enfrentamento da Lava Jato, eu tive muito prejuízo pessoal e profissional, porque eu fiz uma opção por enfrentar a Lava Jato. Eu corri o Brasil inteiro. Eu tinha convite para fazer 1, 2, 3 palestras por semana no Brasil inteiro. Eu optei por fazer 3 durante o mês, às vezes 4. Corri o Brasil inteiro. E eu falava muito para estudante. Muito. E eu gosto de falar uma coisa que eu ouvi do ministro Evandro Lins. Eu tive a sorte de fazer um habeas corpus com o ministro Evandro Lins quando ele estava no final da vida dele, 90 e tantos anos de idade, um habeas corpus juntos, para mim foi uma glória. E eu fui levá-lo ao aeroporto, ele estava junto, eu estava junto de uma estagiária minha. E eu perguntei para ele assim, ministro, qual o conselho o senhor daria para um estudante de direito? E ele disse assim, leia os clássicos, leia romance, leia poesia, ele sabia que eu gostava de poesia, leia muita poesia, leia livros, leia jornal, se sobrar tempo, leia direito. Porque eu acho que o principal, especialmente para aquele que quer formar e fazer advocacia criminal, é você ter uma visão sólida, humanista, uma visão literária, uma formação literária. Porque é o que vai fazer a diferença. Estudar direito, hoje em dia é triste. Hoje em dia você pega esses cursos, alguns têm lá manual de como aprender direito em 10 dias, como aprender direito. Tristeza. As pessoas perderam muito a capacidade de interlocução, de aprofundamento. A inteligência artificial para o processo penal é um desastre absoluto. Então, assim, eu acho que a diferença que você pode ter para você fazer um enfrentamento sério é você ter uma formação humanista literária. Isso é a grande diferença. O direito criminal tem uma coisa, especialmente na minha área que eu estou dizendo. No direito criminal você tem que estudar o processo, você tem que ter tese, tem que conhecer direito, você tem que conhecer a tese. Eu digo assim, no escritório a gente tem uma coisa. Procurou, eu falo, pode ser quem seja. Manda o que você tem, se já está em andamento, se é no Tribunal Superior, para o meu e-mail. Aí nós vamos estudar, eu e o pessoal do meu escritório. Se tiver tese, nós vamos ver se aquela tese é uma tese que nos interessa. Isso é um luxo, você poder advogar para tese que interessa. Eu já advoguei no início da minha carreira para muita coisa difícil. E você ter possibilidade de defender causas que sustentem o Estado Democrático de Direito. Eu tenho, para mim, que a coerência... o que eu digo, assim, de 20 casos que me procuram, eu pego 1 ou 2, e muito porque eu tenho compromisso com as teses que eu defendi ao longo da minha vida. Eu poderia ter muito mais causa, muito mais dinheiro, muito mais poder, mas certamente eu não estaria
com a tranquilidade que eu tenho hoje de estar defendendo as teses que eu efetivamente acredito. E acho que, sem pretensão, contribuindo para a manutenção daquilo que eu chamo mais importante hoje, especialmente nessa quadra mundial, não é só brasileiro não, do Estado Democrático de Direito. Nós estamos vivendo um momento em que o fascismo está fincando as suas garras, como diria Brecht, né? A cadela do fascismo está sempre no cio e está fincando as suas garras no mundo inteiro. O que os Estados Unidos estão fazendo, o que Trump está fazendo, é algo inacreditável. Eu me nego a chegar nos Estados Unidos, eu não vou aos Estados Unidos. Porque você tem hoje um momento de uma explicitação fascista, que é grave, porque você tem aqui no Brasil uma ultradireita que replica o que faz os Estados Unidos, e isso tem consequências incrivelmente fortes, né? Eu escrevi um artigo há um mês atrás, como é que a elite brasileira elegeu o Bolsonaro. É algo inacreditável, você tem que pensar sobre isso. Um homem inculto, um homem vulgar, um homem que elogiava a tortura, que era contra a mulher, que falava mal dos negros. Quando o Bolsonaro me chamou para advogar para ele, foi uma coisa muito interessante. Eu só recebo pessoas sob indicação. Um cliente meu, que é meu amigo, me ligou, eu quero te levar um cliente. Eu falei, quem é? Eu falei, não posso falar por telefone. Como esse cara é meu amigo, meu cliente e meu amigo, eu falei, não, tá bom, então passa no meu restaurante, eu tenho 2 restaurantes no Brasil, às 7 horas da noite. Cheguei lá, entrou o Bolsonaro e falava Bolsonaro. Eu quase tomei um susto. Aí ele chegou, sentou, eu cumprimentei educadamente, ele começou a falar, eu falei, olha, Bolsonaro, deixa eu dizer uma coisa, eu não vou advogar para você. Aí ele tomou um susto, prepotente que é, né? Mas como assim? Eu falei, não vou advogar. E aí ele disse, mas você pode me dizer por quê? E eu doido para dizer, né? Aí eu falei, posso, você não vai gostar. Acho que é melhor eu não dizer, para não ser indelicado, mas se você quiser eu digo. E eu digo mesmo, se tiver, eu não queria ser indelicado de início, mas se ele tivesse falado diga, eu ia dizer. É um fascista, você é um corrupto, você é uma pessoa que detesta as mulheres, você é um frustrado, você faz um mal para um país enorme, você faz um mal para a democracia, você faz um mal para a estabilidade democrática. Só que aí o filho dele, que é mais inteligente que ele, falou, pai, o Cacai tem o direito de não dizer. É melhor que ele não diga. Eu falei, não, acho que é melhor que eu não diga. Então isso é o que me dá tranquilidade para poder achar que eu estou na advocacia do lado certo. Sim, com certeza. Bom, na pauta aqui, a gente, antes de terminar, queremos abordar, você sabe, né? Atuo no escritório de advocacia sobre advogados brasileiros, inscrito também em Paris. E hoje um dos desafios é lidar também com o direito penal internacional, né? Os crimes também estão se globalizando. Então, num contexto de direito penal internacional, assegurar o respeito irrestrito, né, às liberdades e garantias fundamentais é possível ou se torna um desafio ainda maior? O desafio hoje é tão maior porque, na verdade, o que nós temos que tentar preservar é a força dos tribunais internacionais. Que o que está em jogo é muito mais, o que está em risco é muito mais do que o direito penal internacional. São a existência dos tribunais internacionais. Você veja, o primeiro-ministro de Israel, em tese, não pode sair de Israel, porque ele está condenado. No entanto, ele vai onde ele quiser, desde que tenha a força dos países que o recebem. Ele vai aos Estados Unidos, ele vai à Turquia. Tem laissez-passer. Evidemment. Então você tem um problema hoje, assim, como é que você vai levar o Trump a um tribunal internacional? A sua pergunta é muito interessante, porque nós estamos discutindo uma questão teórica e jurídica, que é correta, a sua pergunta é correta, mas eu quero ir além dela. Assim. Eu acho que nós temos hoje uma dificuldade de manter
os tribunais internacionais. Para você ter uma ideia, você tem, evidentemente, essa proposta de Conselho da Paz do Trump. É para quê? Para acabar com a ONU. É para substituir a ONU. Fazendo uma ONU paralela, onde ele é o presidente permanente, onde ele tem poderes excepcionais de intervenção e onde não existe mais uma jurisdição internacional. Então, assim, o momento que nós vivemos é de extrema fragilidade, eu acho. E tenho, para mim, uma convicção que tenho falado sobre isso. Nós estamos vivendo a debacle da hegemonia americana, que é uma maravilha, não imaginei que eu fosse ver isso. Isso tem consequências para um país que está passando muita dificuldade. Eu tive recentemente trabalhando em São Francisco, fiquei muito impressionado. Fiquei no Four Seasons, que é um hotel de excelência. Eu gosto de correr. Pela manhã eu fui correr, o segurança disse, não saia na rua não, porque aqui você vai ser assaltado. Aí o pessoal que estava comigo, 2 advogados do escritório, foram ao shopping, já que não podia sair para correr. Para entrar no shopping foram submetidos a uma varredura com policiais e cachorros e tal. E na rua, insegurança absoluta. Então, nós estamos falando dos Estados Unidos, um estado rico. Então, assim, eu acho que a debacle americana, e o Trump está aprofundando isso, ela passa por uma série de questões. E principalmente hoje, principalmente eu não diria, tão importante quanto é a discussão sobre a validade dos tribunais internacionais. Você veja bem, hoje eu recebi uma série de documentos, eu gosto muito de futebol, como falei, de uma contestação real, teve agora uma reunião essa semana, de presidentes de federação do mundo inteiro, querendo discutir se é possível fazer a Copa do Mundo nos Estados Unidos. Estão querendo recuar. Duvido que recuem, porque o poder do dinheiro acaba valendo muito. Mas por que isso? Porque é necessário dar um basta para o Trump. O Trump, a gente tem muita discussão sobre por que ele está fazendo o que está fazendo, esse fascismo explicitado. Acho que ele tem medo de ser condenado o impeachment por pedofilia, que esse escândalo da pedofilia cresceu muito nos Estados Unidos. Isso pode ser uma hipótese. As fotos que saíram agora são deprimentes. O americano é conservador, o americano, mesmo aquele que apoia ele, falou, opa, pera lá, não quero um cara com uma menina de 12 anos sentada no colo. Você tem a questão da debacle mesmo da hegemonia econômica dos Estados Unidos. O americano médio hoje tem dificuldade de se manter. Lá você sabe, não tem saúde pública. Você tem hoje um grande número de americanos que vivem absolutamente endividados para poder ter uma saúde mínima. É uma coisa triste os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país triste. Aliás, lembrando disso, o Leonardo Padura, um escritor cubano, um entrevistado do Roda Viva, eu fiz uma pergunta para ele sobre a pobreza, a miséria em Cuba, né? E ele deu uma resposta muito categórica, dizendo que ele viu mais pobreza saindo do aeroporto até o estúdio do que vivendo em Cuba. Ele dizendo assim, nos Estados Unidos, né? Dizendo quanto que essa pauperização da população lá e essa dificuldade triste. De acesso à saúde direitos sociais. E também acesso à democracia, porque a advocacia, assim, o acesso à justiça, o Brasil, e aí eu falo como advogado inscrito em 2 ordens, o que nós temos de justiça gratuita é fantástico. Aqui não existe. Isso não existe aqui. Quando a gente fala de democracia, a gente fala de acesso também à justiça, né? Então, eu não tenho o dúvida. acesso à justiça no Brasil é muito diferente dos termos que o Mauro Capelletti defendeu, das ondas de acesso à justiça, enfim. Lá é algo maravilhoso. Não, assim, a defensoria pública. Então, quando a gente fala de exemplo de democracia, eu não gosto muito dessa palavra, quando a gente fala de democracia, a gente sabe, né, como operadores de direito, pessoas que estudaram também filosofia, sociologia do direito, não existe um conceito mínimo operacional de democracia, mas o Brasil hoje pode... Eu não tenho dúvida. Eu acho muito interessante essa visão que vocês têm aqui da Europa, aqui da França. Porque, assim, é uma discussão
que eu acho que é atual é essa, assim, por que os Estados Unidos está fazendo o que está fazendo, por que o Trump está fazendo o que está fazendo. Porque além desses exemplos que eu estou tentando dar aqui, pelo menos na minha opinião, nós temos uma coisa que vamos ter que enfrentar, né? Quer dizer, ele afrontou o sistema de justiça, ele simplesmente entrou e perdoou todas as pessoas que tentaram o golpe. E agora ele sabe que ele tem que enfrentar e confrontar novamente o sistema de justiça. Então, acho que o Brasil, mais uma vez, está dando uma sinalização de como fazer valer o Estado Democrático de Direito. Sim, com certeza. E agora com as eleições, né? Esperamos que tudo ocorra da melhor forma possível, né? E queríamos agradecer muito a Eu sua que fico atenção. agradecido e feliz de estar aqui. Honrados. As eleições não preocupam não, que o Lula vai ganhar no primeiro turno. Não tem sério. O que o Lula precisava e precisa é preparar um sucessor. Isso é uma coisa grave. Mas olha, uma alegria enorme estar com vocês aqui. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigado.